Era para ser só mais uma jovem comum, em uma pequena cidade da Alemanha. Religiosa, estudiosa, dedicada. Mas então vieram os sussurros, os rostos distorcidos nas paredes, as vozes dizendo que ela estava condenada ao inferno. Ela começou a rastejar como um animal, comia insetos, gritava por horas, fugia de crucifixos como os queimassem sua pele. Dizia estar possuída por 6 demônios, sendo eles Lúcifer, Caim, Judas Iscariotes, Nero, Adolf Hitler e um padre maligno chamado Fleischer, e durante 10 meses, padres tentaram salvá-la com exorcismos brutais e perturbadores. Essa não é uma história inventada, é real, e foi tão aterrorizante que inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose. Mas o que o cinema mostrou foi só uma parte do verdadeiro horror. Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo essas histórias reais, sombrias, assustadoras e muitas vezes baseadas em lendas que circulam pelas profundezas da internet. Aqui no Assustador, o medo é sempre o convidado principal. Anneliese Michel nasceu em 21 de setembro de 1952, na pacata cidade de Leibufing, na Baviera, Alemanha. Criada em uma família católica extremamente devota, cresceu cercada por orações, missas e rígidos valores religiosos. Mas aos 16 anos, tudo começou a mudar. Durante uma manhã aparentemente comum, ela caiu no chão, convulsionando violentamente. O diagnóstico médico foi direto: epilepsia do lobo temporal, uma condição neurológica que afetava seu cérebro e podia causar alucinações, perda de controle motor e distúrbios emocionais. Mas com o tempo, ficou claro que aquilo era algo muito mais sombrio. As convulsões foram apenas o início. O que veio depois não podia ser explicado por nenhuma medicina. Anneliese começou a ver rostos distorcidos e grotescos surgindo nas paredes, como se o próprio inferno se abrisse à sua frente. Passou a ouvir vozes que sussurravam em seu ouvido dia e noite, dizendo que ela estava amaldiçoada, queimaria no inferno, que sua alma já não pertencia mais a Deus. Sua sanidade foi se esfarelando aos poucos. Logo, surgiram os sinais físicos. Ela não conseguia mais olhar para imagens religiosas. Desviava os olhos, chorava, tremia. Objetos sagrados a deixavam em desespero. Recusava a água benta como se fosse ácido. Começou a rastejar pela casa em 4 patas, rosnando como um animal selvagem. Em momentos de surto, comia aranhas e moscas, mordia a própria pele, urinava no chão e chegava a dormir sobre ele como um bicho encurralado. Seus pais, desesperados, buscavam respostas, mas os médicos diziam que era uma combinação de epilepsia e esquizofrenia. Já Anneliese tinha certeza, aquilo não era uma doença, era outra coisa, algo que se instalou dentro dela e não queria sair. Em 1968, Anneliese foi finalmente internada. Os médicos lhe prescreveram medicamentos fortes, anticonvulsivos e antipsicóticos que prometiam conter seus surtos e estabilizar sua mente. Durante algum tempo, as convulsões diminuíram, mas o que vivia dentro dela não cedeu. As vozes continuaram, as visões aumentaram, e o sofrimento psicológico deu lugar a algo ainda mais profundo e apavorante. Ela dizia ver demônios à sua volta o tempo todo. Criaturas com rostos queimados, olhos negros e bocas deformadas, que sussurravam blasfêmias e exigiam obediência. À noite, os gritos de Anneliese ecoavam pela casa, e os pais a encontravam contorcida no chão, em posições que desafiavam a anatomia humana. Ninguém sabia mais o que era delírio e o que era real. Em 1973, a medicina parecia esgotada. Ela já havia consultado diversos psiquiatras, tomado diferentes tipos de remédios, mas nada a libertava daquele inferno invisível. Sua depressão afundou de vez. Parou de comer,
Se automutilava, arrancava a própria roupa e batia a cabeça contra as paredes. Dizia que estava sendo punida, que seu corpo era uma prisão para almas condenadas. Implorava para morrer. A essa altura, sua família já não acreditava em diagnóstico nenhum. Para eles, aquilo era possessão. E quanto mais as autoridades médicas insistiam em tratamento clínico, mais os pais recorriam ao mundo espiritual. Padres foram chamados. Muitos recusaram. Mas havia quem acreditasse que Anneliese não estava doente, ela estava possuída. E o que morava nela não sairia com remédios. Durante meses, a família Michel insistiu com a igreja. Procuraram padres, mostraram gravações, relataram os horrores que testemunhavam dentro de casa. Mas a resposta era sempre a mesma. Aquilo era um caso médico, não espiritual. A igreja temia um escândalo. Não queriam admitir que, em pleno século XX, pudessem estar diante de uma possessão demoníaca real. Mas tudo mudou quando o padre Ernest foi até a casa da família. Ele não viu uma jovem doente. Ele viu algo muito pior. Segundo o próprio relato, Anneliese sabia coisas que nunca poderia saber. Falava idiomas que nunca estudou. Revelava pecado secreto de pessoas ao seu redor. Alt escreveu ao bispo pedindo permissão para o ritual, afirmando que ela não parecia uma epilética comum. E foi assim que, em setembro de 1975, o bispo Joseph Stango finalmente autorizou o exorcismo. Mas havia uma condição. Tudo teria que ser feito em segredo. Nenhuma palavra à imprensa. Nenhuma imagem divulgada. A igreja sabia o risco que estava correndo e aceitou selar um tratado silencioso com o oculto. O rito do exorcismo, baseado no antigo Rituale Romanum de 1614, seria seguido à risca. O que se iniciou ali não foi apenas um ritual religioso. Foi uma guerra, um confronto direto entre fé e trevas, entre o corpo frágil de uma jovem em agonia e algo que dizia ser o próprio inferno. Entre setembro de 1975 e julho de 1976, Anneliese passou por 67 sessões de exorcismo. Sessões longas, brutais, que às vezes duravam mais de 4 horas. O ambiente era carregado. Velas, crucifixos, sal e orações ditas com desespero. Mas o que acontecia ali ia além de qualquer ritual. As gravações feitas durante os exorcismos são perturbadoras. A voz de Anneliese mudava repentinamente, se tornava gutural, agressiva. Ela rosnava, gritava, falava línguas que nunca aprendeu. Em uma das fitas, é possível ouvir diferentes vozes discutindo entre si. Quem sai primeiro? Sussurravam em tom ameaçador.
Alles andere ist nicht sagen. Das Bades und das des Heiligen Geistes haben, die Gründe zu zwingen. Und dann Jesu und Maria, das Bades und des Heiligen Geistes haben. Und dann des und des Heiligen Geistes haben. Sage alles. Alles. Und dann des Bades und des Heiligen Geistes haben. Und zwar, egal, welchen Monat abgeschrieben wird. Das wissen wir alle. Das muss ich alles sagen. Du musst jetzt alles sagen. Und zwar, dass die Dinge, die die jetzt nicht so anschauen muss. Sage die Wahrheit. Ja. Weil wir getauft sind. Nein. Ela dizia estar possuída por 6 entidades: Lúcifer, Caim, Nero, Judas, Hitler e um antigo padre condenado. Cada uma falava com sua própria voz. Cada uma afirmava ter domínio sobre seu corpo. Anneliese parou de comer. Disse que não precisava mais de alimento, que seu sofrimento era necessário, que morreria para salvar almas perdidas, para expurgar os jovens rebeldes e os padres apóstatas. E a cada sessão, seu corpo definhava mais. Mas os gritos, esses não cessavam. Em 1º de julho de 1976, o silêncio finalmente tomou conta da casa dos Michel. Depois de meses de gritos, blasfêmias, orações e horrores indizíveis, Anneliese adormeceu e nunca mais acordou. Seu corpo foi encontrado frágil, completamente deformado pela tortura que havia suportado. Estava pesando apenas 30 quilos. Os ossos salientes, o rosto marcado, os joelhos destruídos de tanto se ajoelhar compulsivamente durante os rituais. A verdade era impossível de ignorar. Anneliese havia morrido de desnutrição e desidratação. Seu corpo simplesmente não resistiu ao longo e cruel jejum, provocado por uma fé cega, por um terror que dizia viver dentro dela e que consumiu tudo até o fim. O bispo José Stango, já muito idoso, evitou se envolver diretamente, mas não conseguiu impedir que os pais de Anneliese e os padres Ernest Alt e Arnold Reins fossem levados a julgamento por homicídio por negligência. No tribunal, as fitas das sessões de exorcismo foram apresentadas como prova. Nelas, ecos de vozes demoníacas, gritos dilacerantes e um caos espiritual que ninguém poderia ignorar. Mesmo acreditando que estavam salvando uma alma perdida, os acusados ignoraram os alertas médicos, se recusaram tratamento adequado. A morte de Anneliese foi considerada evitável, pois ela ainda tinha chances até 7 dias antes do óbito. No fim, a justiça foi severa na palavra, mas branda na pena. Foram condenados a 6 meses de prisão, pena que logo foi convertida em liberdade condicional. A igreja recebeu apenas uma multa simbólica. O sofrimento daquela jovem, porém, ficou marcado para sempre na história, um aviso sombrio sobre os perigos do fanatismo e da fé cega. Anos após sua morte, o corpo de Anneliese foi exumado para investigação, mas o que encontraram foi um corpo em avançado estado de decomposição, desmentindo qualquer ideia de incorruptibilidade ou milagre. As fotos desse momento jamais foram divulgadas, mantendo o mistério e o respeito em torno da jovem. O caso ficou conhecido como Caso Klingenberg e atravessou fronteiras entre a teologia e a ciência, gerando debates intensos sobre possessão, saúde mental e os limites à fé. Inspirou livros, estudos acadêmicos e produziu obras como o filme Hacking, 2006, e, principalmente, o famoso Exorcismo de Emily Rose, 2005, que trouxe para o mundo o horror e a complexidade dessa história real. Anneliese Michel permanece, até hoje, um símbolo sombrio do conflito entre a mente humana e o que pode estar além da compreensão. Anneliese Michel não é personagem de cinema. Sua história, gravada em áudios, julgada em tribunais, estudada em laboratórios, ressoa como aviso. Quando o sagrado encontra a psiquiatria, a linha entre milagre e tragédia é mais fina do que imaginamos. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal Assustador e deixa o like. Isso me ajuda a continuar trazendo mais relatos sombrios, reais e assustadores como esse.